para ajudar a equipe de atendimento na resolução dessas ocorrências é um artigo da base de conhecimento. Os artigos da base de conhecimento são documentos relacionados a um determinado assunto, no qual nós podemos ajudar a área de atendimento com orientações gerais sobre aquele assunto. Imaginem vocês numa área de atendimento com muitos usuários ou com uma variedade muito grande de produtos, então pode ser que nem todo mundo tenha o know-how necessário para atendimento daquele tema. Dessa forma, eu posso associar diversos documentos de apoio que serão automaticamente relacionados com determinado assunto, uma vez que ele seja parametrizado. Para criar um novo processo de atendimento, eu posso fazer isso através das próprias configurações. Eu clico em modelos e a partir de modelos eu tenho modelos de e-mail, que também nós vamos falar um pouco adiante, e modelos de artigo. Nós já temos aqui alguns artigos previamente cadastrados. Esses artigos já estão ativados. Só para falar brevemente sobre os artigos podem ser desenvolvidos por diversos usuários, porém eles precisam ser aprovados por um usuário atribuído, de forma que o conteúdo seja previamente validado antes que ele possa, de fato, entrar em produção e apoiar a área de atendimento. Nós já temos aqui um arquivo, um artigo previamente criado. E esses modelos de artigo, eles vão apoiá-los posteriormente na criação da base de conhecimento. Você pode utilizar o mesmo modelo de artigo para diferentes tipos de artigos. E o que vai diferenciar é essa estrutura, que nesse caso, por exemplo, está relacionado a um problema. Ele determina um problema, em seguida a solução e possibilitando a inclusão de comentários adicionais. Nós já temos esses modelos criados. Um outro modelo que eu gostaria de mostrar para vocês são os modelos de e-mail, que eles são usados em todas as esferas do CRM e especialmente aqui no processo de atendimento eles são muito importantes. Modelos de e-mail são modelos pré-definidos com textos fixos ou variáveis e que depois, posteriormente, eles vão ser parametrizados dentro de um processo de atendimento para envio automático ou um envio manual ainda pelo operador. Nós temos aqui, só para exemplificar, um modelo de e-mail de confirmação de nova ocorrência. Como vocês podem ver, ele possui um texto que é fixo, que foi determinado pelo cliente, e esse texto em amarelo é um texto variável que vai ser preenchido de acordo com as informações da ocorrência. Então, aqui nós temos inicialmente o nome do cliente, nós temos o título da ocorrência, o proprietário da ocorrência, que é identificado como o representante que vai ser responsável pelo atendimento, o e-mail do usuário e o número de ocorrência. Essas informações variáveis, portanto, elas são, no momento do envio do e-mail pela área de atendimento, elas são mescladas com as informações da ocorrência, de forma que elas cheguem com dados mais específicos para o cliente.
Um outro elemento bastante importante do processo de atendimento são as filas. A gente pode acessar aqui através da própria área de trabalho. Uma vez acessadas as filas, eu posso entender fila como um ambiente comum de um grupo de usuários que vai poder atuar em determinada ocorrência. Então, eu posso ter, por exemplo, uma fila chamada financeiro, onde eu tenho alguns usuários atrelados à área financeira que poderão atuar em determinada ocorrência, uma vez que a ocorrência seja atribuída a determinada fila. No caso do processo de atendimento das ocorrências do Start and Go, a ocorrência ela permanece em nome da pessoa que criou essa ocorrência, a não ser que ela altere, que ela atribua para outro usuário. Porém, as tarefas que são criadas de forma intermediária, elas são atribuídas a uma fila. Então, eu posso, por exemplo, para uma solicitação, uma ocorrência cujo assunto é solicitação de segunda via de boleto, ela seja aberta por uma pessoa da área de atendimento, porém, uma tarefa é gerada para a área financeira, de forma que essa área faça a emissão dessa segunda via de boleto. Então, todos os usuários que fizerem parte dessa fila, eles vão poder acessar essa tarefa, resolvê-la, e uma vez resolvida, ela vai seguir o fluxo do processo parametrizado, que pode ser criar uma tarefa para a fila seguinte, ou então já finalizar a ocorrência como concluída. Acessando aqui as filas, nós podemos acessar itens que estão disponíveis para trabalho, itens no quais eu já estou atuando, e também posso determinar fila. Eu tenho aqui já algumas filas criadas, por exemplo, uma fila chamada relacionamento, na qual eu tenho 7 ocorrências que estão dependendo do andamento dessa fila, para evoluírem para a conclusão ou para envio para uma fila posterior. Além das filas, nós também temos os artigos. Nós falamos anteriormente sobre os modelos da base de conhecimento. A partir de um modelo pré-determinado, nós podemos criar e publicar um novo artigo. Nós temos aqui um exemplo já pré-desenvolvido de um artigo com o qual nós vamos relacionar o assunto criado anteriormente. Aqui nós temos algumas visualizações. Artigos em rascunho são artigos que estão em fase de desenvolvimento e que precisam ainda ser enviados para aprovação. E uma vez que esse usuário responsável ele faça a aprovação, aí sim esse artigo vai ficar disponível para que a área de atendimento possa usá-lo dentro de um processo de atendimento. Aqui nós temos uma lista de artigos já publicados e que já estão disponíveis para visualização pelo operador dentro da ocorrência com o assunto relacionado. Só para que a gente possa utilizar esse artigo no nosso exemplo, eu vou alterar o assunto relacionado a ele, utilizando aquele assunto criado por nós há pouco, que são os pontos não creditados. Como vocês podem ver, a estrutura da árvore de assuntos é a mesma utilizada no cadastramento do assunto. Então, eu determino que esse assunto, cujo título é Reclamações Gerais do Programa, ele está relacionado ao assunto pontos não creditados. E aqui eu tenho no conteúdo instruções gerais para que a área de atendimento seja apoiada na resolução da ocorrência. Uma vez criado esse artigo,
o responsável deve salvá-lo e clicar em enviar, de forma que ele seja enviado para aprovação do responsável pela redação desse conteúdo. Uma vez enviado, o responsável pela validação do conteúdo vai aprovar o artigo, de forma que ele já fique disponível para ser usado pela área de atendimento durante o apoio em uma ocorrência. Pessoal, só para a gente alinhar a nomenclatura, aqui nós falamos em ocorrência, em chamados, são geralmente as nomenclaturas utilizadas pelo mercado, mas aí vocês têm liberdade o cliente tem liberdade de determinar qual a nomenclatura ideal e a entidade, inclusive, pode ser renomeada. Um outro elemento importante dentro do processo de atendimento são os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são os períodos determinados para que seja contabilizada a hora o tempo de SLA de determinada equipe de atendimento. Eu vou aqui dentro da localização avançada procurar alguns grupos previamente cadastrados para poder ilustrar melhor para vocês. Então, por exemplo, nós temos N grupos cadastrados. E eu tenho, por exemplo, um grupo do qual eu chamei de segunda a sexta, das 9 às 17. Esse grupo de trabalho, como vocês podem ver, ele é estruturado pelo período de trabalho durante a semana, durante sábados e domingos. O que isso significa? Quando eu falo que uma área tem 24 horas de SLA para determinada tarefa, eu preciso definir se essas horas são corridas ou se eu vou respeitar o horário de trabalho daquela área responsável. Então, se a área trabalha das 9 às 17, eu posso determinar que o SLA só vai ser consumido durante esse período de trabalho. Ao ponto que, se eu utilizar horas corridas, ele vai ignorar finais de semana, feriados e períodos fora do expediente, como aqui, por exemplo, às 20 horas. Okay? Então, nesse grupo de trabalho, no qual eu dei um nome qualquer, para ficar mais fácil a visualização, nós atribuímos o nome segunda a sexta, das 9 às 17, no qual eu determino que o horário inicial de trabalho dessa área é às 9 horas e o final às 17, e que ela não trabalha aos sábados e domingos. Dessa forma, esse período das 9 às 17, ele vai compor, é o período que vai ser considerado na contabilização do SLA desta área. Um outro item importante na configuração do processo de atendimento são os destinatários do alerta. Ao criar um processo de atendimento, eu posso determinar que esse processo ele tem dependência de algumas áreas para ser realizado. Então, por exemplo, eu posso entender que para o assunto de pontos não creditados, eu preciso de apoio de uma ou mais áreas para resolução de tarefas. Dentro de cada área cadastrada, eu posso parametrizar a notificação de alertas de atraso para determinadas pessoas relacionadas a essa área. Por exemplo, eu posso determinar que para a área financeira, caso ao SLA dessa área esteja a 2 horas de expirar, eu vou notificar o supervisor da área. Ou seja, se o SLA dessa área estiver programado para expirar às 13 horas, eu vou programar de forma que o supervisor dessa área seja notificado 2 horas antes. Dessa forma, ele pode ficar atento a essas ocorrências prestes a expirar, de forma a orientar sua equipe. Essas notificações, como eu falei anteriormente, elas podem acontecer antes da expiração de um SLA, no momento em que esse SLA é expirado
ou então depois mesmo de que o SLA foi expirado. Para isso, nós precisamos cadastrar contatos com os e-mails relacionados, de forma que eles sejam notificados por e-mail quando o SLA estiver dentro dos nossos parâmetros. Então, aqui basta que nós acessemos a área de serviços, contatos. Aqui, nós já previamente cadastramos 3 contatos, 3 níveis de contatos, que receberão alertas caso as áreas se aproximem ou ultrapassem o período de SLA determinado para aquela atividade. No caso, nós cadastramos uma área chamada Diretoria de Atendimento, Gerência de Atendimento e Supervisão, cada uma com um e-mail atribuído. É indiferente dizer se esses contatos eles são uma pessoa ou são um grupo de pessoas. Se eu estou relacionando a uma caixa de e-mail de um grupo ou uma caixa de e-mail individual. O que vai interferir vai ser um e-mail que vai ser referenciado lá na hora do envio de e-mail de notificação. Isso sem nenhuma intervenção do usuário, o que significa que no momento em que o parâmetro do SLA for alcançado, automaticamente esse e-mail será disparado para o endereço de e-mail parametrizado. Por fim, um outro elemento relacionado ao processo de atendimento é o modelo de resposta. De resposta, ele auxilia a área de atendimento com respostas prontas para determinado processo de atendimento. Eu posso, por exemplo, utilizar esse modelo de resposta para que o usuário de atendimento não precise, toda vez que ele tiver uma resposta padrão para determinada solução, ele não precise redigitar essa resposta. Dessa forma, eu crio alguns modelos de resposta padrão e relaciono ao processo de atendimento cadastrado. Só para que a gente possa aqui utilizar no nosso exemplo, eu vou criar um novo modelo de resposta. Eu vou chamá-lo de correção no crédito dos pontos. Eu posso criar diferentes modelos para o mesmo processo, ok? E eu posso ordená-los. Um resumo desse modelo de resposta é notificar o cliente sobre a análise de crédito dos pontos. Ok, então eu criei um modelo no qual eu coloquei um tema, fiz um breve resumo e coloquei o texto que será enviado para o cliente no momento da conclusão da ocorrência. Uma vez que esse modelo de resposta, que não é obrigatório, não é mandatório, ele seja selecionado pelo usuário, ele vai ser concatenado com o texto lá do modelo de e-mail e, portanto, ele poderá ser acessado dentro do e-mail enviado ao cliente.
Ok, criado o modelo de e-mail. Agora nós passamos para o processo de atendimento propriamente dito.